A morte física é motivo de incompreensão, medo e sofrimento para a grande maioria de nós. Para muitos, torna-se motivo de vitimismo, autocomiseração e estagnação. Outros, por sua vez, aprendem a suprimir a dor da perda e a seguir adiante. Uma grande minoria, no entanto, aprende a ressignificar a morte, transformando-a em aprendizado e crescimento pessoal, compreendendo, então, os mecanismos da sua programação existencial, da ProEx, que todos nós temos quando viemos para cá, para este mundo. Hoje trago uma dica de livro para vocês, que é o livro da Vera Hoffman, Sem Medo da Morte. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o Guilherme Falck, professor de filosofia e pesquisador dos assuntos referentes às experiências fora do corpo. A dica de livro que eu trago para vocês hoje é o livro Sem Medo da Morte, Construindo uma Realidade Multidimensional, da Vera Hoffman. Aqui está a capinha do livro, vocês veem aqui em cima. Este livro é da editora Editares, que é uma editora própria lá do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, o IIPC, da qual a Vera Hoffman é então uma colaboradora já há muitos anos. A Vera Hoffman, ela nasceu em Passo Fundo, aqui na minha cidade, porém ela foi morar em Curitiba e posteriormente em Porto Alegre, onde atualmente reside. A Vera Hoffman é colaboradora do IIPC desde 1995 e atualmente ela é colaboradora no APEX, que é a Associação Internacional de Programação Existencial, que é essa questão da programação que a gente faz quando a gente vem para este mundo e aquilo que a gente tem que cumprir, aquilo que a gente precisa fazer, etc. Mas, então, falando do livro da professora Vera Hoffman, que foi minha professora no IIPC, quando eu fiz o curso de Projeciologia e depois também o curso avançado de Projeciologia, que, aliás, eu recomendo para todos vocês, que é um curso muito interessante, um curso realmente muito diferenciado nessa questão das experiências fora do corpo. Vera Hoffman fez este livro com base numa experiência que marcou muito a sua vida, que foi a passagem, a transição de seu filho, o Leandro, para o plano espiritual. O que a gente chama de morte, ou como a gente diz no IIPC, a dessoma, o descarte do soma. A professora Vera Hoffman, nesse livro, ela fala da morte do filho dela, o Leandro, e ela fala de uma forma muito interessante porque ela não é em nenhum momento piegas, ela não faz em nenhum momento uma vitimização. Pelo contrário, ela mostra como ela ressignificou essa questão tão dura para as pessoas e aprendeu a compreender que a morte ela é uma passagem simplesmente. Claro, ela fez isso com a melhor forma possível que se tem de compreender a morte, com a experiência da viagem astral, com a experiência de nós mesmos irmos comprovar que não existe a morte. A gente comprova que a morte é somente uma ilusão. A Vera, então, ela conta aqui neste livro todo o procedimento que ela passou dessa ressignificação e ela dá como se fosse um pequeno curso sobre a morte, explicando várias coisas referente à mudança da forma de se pensar, o trabalho energético que a gente deve fazer. Ela relata experiências que teve com o seu filho, experiências que outras pessoas tiveram da sua família, experiências que outras pessoas tiveram também com entes queridos mortos, e ela procura dar um sentido para essa questão que tanto dói para a gente.
Eu particularmente entendo muito bem essa questão da morte quando eu passei pela dessoma do meu pai. Quando meu pai passou pela transição, foi um momento bastante brusco, porque ele estava bem, de repente começou a sentir problema de estômago, achou que estivesse com azia ou algo do tipo, e era um início de um infarto. E aí ele veio a infartar, faleceu rapidamente, ele estava de pé e simplesmente caiu e desencarnou. Posteriormente, a gente veio a saber, inclusive, que ele tentou várias vezes voltar para o corpo, né? Mas já não havia mais essa possibilidade, porque o cordão de prata já havia se rompido. Ele, então, lá da onde ele estava, ele retornou para casa e ele ficou vários meses ainda por aqui à nossa volta. Eu, como sempre tive projeções, né, eu saía do corpo durante a noite e eu falava com ele, conversava com ele e encaminhava ele para os amparadores levarem, né? E inclusive a gente acaba aprendendo, né, posteriormente a professora Vera Hoffman fala isso no livro, inclusive, que às vezes a gente acaba não tendo tato suficiente para tratar com a pessoa desencarnada, querendo encaminhar ela, querendo que ela vá para o outro lado, e isso pode acabar magoando a pessoa, porque não é somente porque ela está sem o corpo físico que ela deixa de ser o que ela é. Né? E a Vera fala dessa questão que a gente precisa ter tato para tratar com a pessoa desencarnada. E eu, no meu caso, por exemplo, o meu pai acabou ficando brabo comigo, ele ficou triste comigo e ele ficava de costas para mim. Eu saía do corpo e ele não me olhava, ele estava brabo comigo, ele não me respondia, ele ficou com a cara fechada para mim. E depois, eu tive essa experiência, né, numa certa noite, quando eu acordei pela manhã, a minha irmã tinha tido também uma experiência com meu pai, que minha irmã também tem, também teve algumas projeções. E a minha irmã disse que ele havia ficado então brabo comigo, que ele falou para minha irmã, que ele disse para ela: "Ah, o Guilherme só quer me mandar embora. Cada vez que eu chego aqui, ele quer me encaminhar para outro lugar", né? Então ele estava bastante chateado com isso aí. E eu tentei depois dessa experiência, eu tentei fazer um pouco diferente a forma como tratar com ele, né? Mas, enfim, graças aos amparadores, e ele foi para o local lá de uma colônia espiritual. Isso é outro papo que outra hora eu conto para vocês também, que é realmente muito interessante essa questão do local aonde eles vão depois da morte, né? O hospital, o espiritual, etc. Mas a Vera Hoffman toca também nesse assunto aqui, né? Mas ela não chega a abordar com maior intensidade, mas ela toca do assunto de que o filho dela estava num hospital, ficou um bom tempo em tratamento lá naquele hospital, e realmente isso acontece mesmo. Acontece porque eu vi também isso com meu pai, né? Ele ficou também um tempo em tratamento para então depois sim poder ir mais adiante no seu crescimento espiritual. Então, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. É um vídeo rápido, é uma dica de leitura. Este livro vocês encontram na própria editora, na Editares, ou vocês encontram também no Shopcons. Vou deixar a escrita aqui embaixo como é que é, Shopcons, que é da consciência, que ali também vocês encontram os livros do IPC. Tem o site também do IPC, vou deixar aqui embaixo também para vocês, que tem muitos outros livros interessantes. E recomendo muito a leitura desse livro para quem tem interesse em compreender essa questão sobre a morte e como ressignificar essa questão e transformar a morte apenas numa dessoma. Deixar o corpo para trás. Deixar o soma para trás. Espero que tenham gostado deste breve vídeo. Essa é a dica de livro de hoje. Muita paz profunda e até o próximo vídeo.